Você já parou para pensar que em algum lugar do nosso próprio sistema solar existe um lugar tão alienígena e ao mesmo tempo tão familiar que parece saído direto de um filme de ficção científica? Um lugar onde chove metano em vez de água, onde mares são feitos de hidrocarbonetos e onde a superfície é coberta por uma névoa densa que esconde segredos que ninguém ainda conseguiu desvendar por completo. Esse lugar existe e ele se chama Titã, a maior lua de Saturno. Mas para entender por que Titã é tão especial, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para ele. O gigante gasoso que comanda essa parte do cosmos com sua presença majestosa, Saturno. Com seus anéis impressionantes que parecem pintados à mão e mais de 140 luas conhecidas, Saturno não é só um planeta, ele é um império. E entre todas as suas luas, há uma que se destaca, não só pelo tamanho, apesar de ser maior até que Mercúrio, mas pelo mistério que carrega. Titã não é só uma lua. Titã é uma janela para mundos que ainda não compreendemos. Agora imagine isso. Você está em uma nave cruzando os anéis de Saturno, vendo aquele turbilhão de gelo e poeira girando como uma dança cósmica hipnotizante. Ao fundo, um globo dourado e colossal se ergue com suas tempestades eternas, tão grande que poderia engolir mais de 760 planetas como a Terra. Mas é para um ponto menor, um pouco mais alaranjado e nebuloso, que a sua jornada está te levando. Você está a caminho de Titã. E diferente de quase todos os outros corpos do Sistema Solar, você vai descer ali, vai andar na sua superfície, vai respirar, ou pelo menos tentar. Porque Titã é o único lugar além da Terra conhecido por ter líquido estável em sua superfície. Não é água, claro, é metano e etano, mas há lagos, rios, chuvas e até estações. É como se alguém tivesse pegado a ideia de um planeta e feito uma versão alternativa, bizarra mas funcional. E é aí que começa a nossa história. Como é possível que uma lua, a quase 1,4 bilhões de quilômetros da Terra, tenha uma atmosfera densa, dinâmica e, segundo alguns cientistas, pré-biótica? Será que Titã pode esconder vida embaixo de sua crosta congelada? E por que ele se parece tanto com a Terra primitiva, antes da explosão da vida? Neste vídeo, a gente vai explorar tudo isso. Vamos cruzar as nuvens douradas de Titã, descobrir como ele interage com Saturno, vasculhar as pistas que sugerem que ali pode existir um oceano subterrâneo e até investigar as teorias mais ousadas, como a de que formas de vida podem estar evoluindo ali silenciosamente há bilhões de anos. Também vamos falar de mitos, inspirações na ficção científica, da sonda Huygens que desceu até sua superfície em 2005 e do que vem por aí com a missão Dragonfly, que pode mudar tudo o que sabemos sobre o que é ou não é habitável no universo. Então prepara o capacete, ajusta o traje espacial e segura firme. Porque a viagem para Titã, a lua que parece um planeta e que guarda os mistérios mais profundos do Sistema Solar, está só começando. Já aproveita e deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito. E agora vamos para o vídeo. O Império de Saturno. Se o Sistema Solar fosse um reino, Saturno certamente seria o seu imperador silencioso, não por sua força bruta como Júpiter, nem por sua proximidade com o Sol como Mercúrio, mas por algo quase artístico, algo hipnótico. Desde que o astrônomo Galileu Galilei apontou seu telescópio para Saturno em 1610 e viu algo estranho, que ele descreveu como orelhas ao lado do planeta, a humanidade vem tentando decifrar o mistério que envolve esse gigante gasoso. Anos depois, com telescópios mais potentes, ficou claro: não eram orelhas, eram anéis. E não apenas anéis decorativos, mas estruturas vastas, complexas, formadas por bilhões de partículas de gelo e rocha, dançando em perfeita sincronia. Mas os anéis são apenas a fachada, o cartão de visita. O que existe por trás dessa beleza é um planeta colossal, com mais de 95 vezes a massa da Terra e um diâmetro de quase 120 mil quilômetros.
Um mundo sem superfície sólida, feito de hidrogênio e hélio, com tempestades tão grandes que caberiam continentes inteiros dentro delas. E não para por aí. Saturno abriga um verdadeiro sistema solar em miniatura. São mais de 140 luas orbitando ao seu redor, cada uma com sua própria história, composição e características. Algumas são pequenos blocos de gelo, outras, como Encélado, escondem oceanos subterrâneos e expelem geysers de água para o espaço. Mas nenhuma delas se compara a Titã. Antes de chegarmos lá, vale entender o contexto cósmico. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e se localiza a cerca de 1,4 bilhões de quilômetros da Terra. Isso significa que qualquer missão até lá leva anos. A sonda Cassini, por exemplo, levou 7 anos para alcançar o planeta. E uma vez lá, passou 13 anos orbitando-o, registrando imagens, dados e revelações que mudaram completamente o que sabíamos. Saturno tem dias curtos, apenas 10 horas e 33 minutos, mas seus anos são longos, quase 30 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Seu campo magnético é forte, suas luas formam um ecossistema de interações gravitacionais, e o próprio planeta pulsa com ondas e vibrações que cientistas ainda estão tentando entender. Mas talvez o mais instigante seja a pergunta: como um planeta tão distante, tão frio e aparentemente inóspito, pode ter uma lua que parece viva? Porque é exatamente isso que intriga os cientistas. Titã, mesmo sendo uma lua, é maior que muitos planetas. Tem atmosfera, tem clima, tem paisagens, tem dinâmica. E em muitos aspectos se parece com a Terra, só que em versão congelada e invertida. Quando você olha para Saturno, é impossível não se sentir pequeno. Mas quando você entende o que está orbitando em volta dele, é impossível não se sentir curioso. E é essa curiosidade que nos leva ao próximo passo da nossa jornada: adentrar o mundo de Titã. Um enigma chamado Titã. A primeira coisa que você percebe ao se aproximar de Titã é que você não vê nada. Isso mesmo. A Lua é envolta por uma espessa camada de névoa alaranjada, formada por hidrocarbonetos suspensos na atmosfera. Essa bruma é tão densa que, por décadas, os cientistas não sabiam quase nada sobre o que existia em sua superfície. Era como tentar ver o chão de um planeta coberto por uma cortina de fumaça. Mas quando a sonda Cassini entrou em órbita de Saturno e lançou a pequena Huygens em direção a Titã em 2005, tudo mudou. Foi a primeira vez que a humanidade pousou um objeto em um corpo celeste do sistema solar exterior. E o que ela viu foi surpreendente. A superfície de Titã é rochosa, escura, coberta por pedregulhos de gelo de água tão duros que funcionam como pedra. O terreno lembra um leito seco de rio. E não é por acaso. Titã tem rios, tem lagos, tem mares. Mas ao invés de água, o líquido que preenche essas bacias é metano e etano, gases que nas temperaturas congelantes de Titã tornam-se líquidos. Para se ter uma ideia, a temperatura média por lá é de menos 179 graus. É tão frio que o nitrogênio vira gelo e o metano vira líquido. E não é só isso. Titã é o único corpo celeste além da Terra onde há evidência de chuvas e erosão líquida contínua. Há dunas de areia feitas de compostos orgânicos, regiões montanhosas, planícies congeladas e até calotas polares de metano. E o mais impressionante: a Lua possui uma atmosfera mais densa que a da Terra, composta em sua maioria por nitrogênio, o mesmo gás que predomina por aqui. Isso é extremamente raro. A maioria das luas mal tem atmosfera, quanto mais uma que permita esse tipo de química ativa. Mas talvez o maior mistério esteja embaixo da superfície. Evidências de ressonância gravitacional, topografia e variações de rotação indicam que Titã abriga um oceano subterrâneo, possivelmente salgado, feito de água e amônia, localizado entre a crosta de gelo e o núcleo rochoso. Ou seja, enquanto a superfície de Titã é congelada e exótica, o subsolo pode ser quente e líquido. E se você conhece bem as regras da vida como a conhecemos, sabe que onde há água líquida, há potencial para a vida.
Mas não para por aí. Pesquisadores acreditam que os compostos orgânicos complexos que existem na atmosfera e na superfície de Titã podem se comportar como precursores de vida. Inclusive, há quem diga que Titã representa uma espécie de terra primitiva em câmera lenta. Um laboratório natural onde podemos observar como a vida talvez tenha começado por aqui, há bilhões de anos. E se Titã for mais do que um espelho do passado? E se ele estiver nos mostrando uma outra forma possível de vida? Uma vida baseada em metano, adaptada ao frio extremo, com um metabolismo completamente diferente do que conhecemos. Não organismos que respiram oxigênio, mas seres que usam hidrocarbonetos como fonte de energia. Isso, claro, ainda é teoria. Mas em ciência, as perguntas certas valem tanto quanto as respostas. E enquanto a superfície continua envolta em mistério, uma coisa é certa: Titã não é uma lua qualquer. Ele tem climas, ciclos, estrutura, química complexa e talvez algo que nenhum outro corpo fora da Terra ainda demonstrou com tanta força: potencial. Potencial para revelar o passado da Terra, potencial para abrigar formas alternativas de vida e potencial para mudar, para sempre, o nosso lugar no universo. Titã, mito, mistério e ficção. O nome Titã já carrega peso. Na mitologia grega, os titãs eram os deuses primordiais, gigantes ancestrais que vieram antes do próprio Olimpo. Criadores, rebeldes, poderosos. Dar esse nome à maior lua de Saturno não foi acaso, foi um presságio. Porque em muitos sentidos essa lua representa algo anterior à nossa própria história. Um eco do que a Terra já foi, ou talvez do que ela poderia ser. E esse misticismo não passou despercebido pela cultura pop. Na série The Expanse, Titã é uma das bases humanas no sistema solar. Em Titan A/E, um planeta artificial chamado Titã guarda os últimos vestígios da humanidade. Em Watchmen, o Dr. Manhattan se exila em Titã para refletir sobre a existência. E no universo de Star Trek, a USS Titan é uma nave de exploração que carrega o espírito de curiosidade, o mesmo que nos faz olhar para essa lua com tanta fascinação. Mas não é só ficção. A própria NASA parece seduzida pela aura de Titã, tanto que em 2027 está prevista a missão Dragonfly, um drone nuclear voador que vai explorar a Lua como nenhum robô jamais fez. Ele será lançado da Terra e pousará em Titã por volta de 2034, com a missão de voar de um ponto a outro, como uma libélula metálica, vasculhando sinais químicos, testando a superfície, checando possíveis bioassinaturas. E o mais impressionante, por causa da densa atmosfera e da baixa gravidade de Titã, é muito mais fácil voar lá do que aqui na Terra. E se falamos em bioassinaturas, entramos em terreno fértil para teorias. Alguns cientistas acreditam que, mesmo sem água líquida na superfície, pode haver formas de vida baseadas em metano, vivendo em condições completamente alienígenas. Seres que não respiram oxigênio, que não bebem água, mas que conseguem metabolizar energia a partir de reações químicas entre hidrocarbonetos. Parece loucura, pois em 2010 um estudo da NASA detectou algo intrigante: níveis anormais de hidrogênio na superfície de Titã, como se algo estivesse consumindo esse gás. Não é prova de vida, claro, mas é o tipo de pista que acende o radar de qualquer astrobiólogo. E tem mais. Outros estudos sugerem que, sob o oceano subterrâneo de Titã, pode haver fontes hidrotermais, assim como as que existem nos fundos dos oceanos da Terra e que abrigam ecossistemas inteiros, sem depender da luz do Sol. Agora junta tudo isso: atmosfera rica em compostos orgânicos, líquido na superfície, oceano subterrâneo, potencial geotérmico e moléculas pré-bióticas. Titã pode não ser apenas habitável, mas sim habitado. E isso mudaria absolutamente tudo. Imagine, a vida pode não ser exclusiva da Terra, não depender de água, não precisar de sol. Ela pode surgir no frio extremo, na química exótica, em lugares que jamais consideraríamos vivos.
Que é por esse motivo que Titã não sai da cabeça dos cientistas, escritores, filósofos e sonhadores. Porque se a vida pode existir ali, em um dos lugares mais inóspitos do Sistema Solar, então ela pode existir em qualquer lugar. A última fronteira do possível. Em meio ao frio absoluto, a escuridão quase perpétua e a química exótica de uma lua perdida no reino de Saturno, existe a esperança de algo mais. Titã é, ao mesmo tempo, um lembrete do que fomos e um vislumbre do que poderíamos ser. Uma cápsula do tempo congelada que guarda pistas sobre a origem da vida, mas também uma provocação cósmica. E se a vida não for como imaginamos? E se ela já estiver lá? Num universo com trilhões de planetas e luas, o fato de uma simples lua do nosso próprio sistema solar carregar tantos mistérios, tantas semelhanças e tantas possibilidades, muda tudo. Muda como olhamos para fora. E muda como olhamos para nós mesmos. Porque talvez a pergunta mais importante não seja: existe vida em Titã? Mas sim, estamos prontos para reconhecê-la quando encontrarmos? Pode ser que nesse momento, sob uma espessa camada de gelo, em um mar subterrâneo escuro e silencioso, algo esteja se movendo, algo esteja crescendo, algo esteja esperando. E isso não é roteiro de ficção. Isso é ciência. É possibilidade real. É exploração pura. Agora me diz, o que você acha que vamos encontrar em Titã? Vida? Um segredo ancestral? Uma lição sobre a própria Terra? Comenta aqui embaixo a teoria mais maluca, mais científica ou mais poética que você tem sobre essa lua fantástica. E se esse vídeo te fez viajar, se você sentiu o frio de Titã, a grandiosidade de Saturno e a curiosidade pulsando aí dentro, já deixa o like, compartilha com aquele amigo que adora mistérios espaciais e se inscreve no canal, porque as próximas paradas da nossa viagem pelo cosmos vão ser ainda mais incríveis. Nos vemos no próximo destino. Ou, quem sabe, na superfície enevoada de uma lua, onde tudo pode acontecer.